Hoje eu estava estudando aqui uma sonoridade nova que eu estou tentando aplicar na música Lanterna dos Afogados, do Paralamas, que é aplicar o diminuto sobre o acorde de Ré com baixo em Dó. Lá na minha banda a gente toca em Sol, né? No tom de Sol, então no caso os acordes é Dó, aí Ré com baixo em Dó, Si menor com sétima e Mi menor com sétima. São esses acordes que tem na hora da base ali do improviso, no solo no final. E para adicionar uma sonoridade nova eu pensei em usar o acorde diminuto e a escala diminuta sobre esse acorde de Ré com baixo em Dó. Isso daqui é uma dica legal que você pode pegar. Eu aprendi essa dica com o Scott Henderson. Para quem não sabe, Scott Henderson é um guitarrista de blues e de jazz, né? Muito monstro, assim, tocou com Chick Corea, tocou no Tragotech e tem a própria carreira solo, né? Instrumental. E eu cheguei a fazer algumas aulas online com ele, já cheguei em workshop dele, tem até foto com ele aí, tem 2 pedal meu que está autografado, vou até colocar na edição aí para vocês verem. E o Scott Henderson ele usa muito essa ideia, principalmente quando ele está tocando blues. Se a gente pensar lá no blues, por exemplo, um blues em Lá 7, aí quando a gente vai para o quarto grau, Ré 7, ele faz o que? Ele toca o diminuto, um arpejo diminuto sobre esse acorde. Que arpejo diminuto que funciona sobre esse acorde? Tem algumas formas de você pensar de forma prática e rápida, assim, para você tocar. A primeira forma é você pensar meio tom acima, pensando na nona bemol. No caso, um Mi bemol diminuto, aqui ó. Por que ele funciona bem? Porque se você observar as notas que nós temos aqui, nós temos o Mi bemol, que é uma nona bemol, nós temos Fá sustenido, que é uma terça de Ré, Lá, uma quinta de Ré, e temos o Dó, que é a sétima de Ré. Então, na verdade, é como se eu transformasse esse acorde, que é Ré com sétima, em um Ré com sétima nona bemol. Por isso que ele funciona bem. Então essa é a forma mais simples de pensar. Então você tem lá o Ré 7, você vai e aplica meio tom acima o acorde diminuto. Outra forma de pensar interessante é você pensar nas extensões do acorde, não nas extensões, nas notas que fazem parte do acorde diminuto tirando a tônica. Por exemplo, nós podemos pensar na terça, no caso Fá sustenido, na quinta, Lá, e na sétima, Dó. Então são três formas também de pensar. Então tem esses 4 acordes, que na verdade são o mesmo, né? Porque o acorde diminuto tem aquela simetria, de a cada um tom e meio ali se repete, né? Então Dó, se eu pular um tom e meio, dá exatamente o Mi bemol, que é a nona bemol. Pulou um tom e meio, dá Fá sustenido, que é a terça de Ré. Pulou um tom e meio, dá o Lá, que é a quinta de Ré. Então é legal porque também tem essa simetria, né? Então você tá fazendo aqui, ó, dá pra você só andar um tom e meio pra frente e subir. Dá pra você criar frases com isso. E no Lanterna dos Afogados, como a base fica em cima de Dó, Ré com baixo em Dó, Si menor e Mi menor, eu poderia usar só a escala de Sol, que já funcionaria bem. Só que para adicionar uma nova sonoridade, eu fiz isso. Adicionei esse acorde diminuto. Então vou tocar aqui de novo, só para vocês sentirem a sonoridade. Ó. Então eu começo com a escala de Sol e depois já vou para esse acorde diminuto. Só toco as notas do acorde mesmo, ó. Escala de Sol, acorde diminuto, voltei para a escala de Sol. Escala de Sol, acorde diminuto, escala de Sol, escala de Sol, diminuto, escala de Sol, escala de Sol, diminuto. E dá pra ir brincando com isso, depois dá pra você ficar mais livre, né? Tocar umas escalas um pouco mais rápida, criar frases com isso. Outra dica seria você usar a escala diminuta sobre esse acorde. Como que se forma a escala diminuta, né? Você começa aqui, vamos pensar em Dó mesmo aqui, né? Que aí eu tô pensando na sétima. Tom, semitom. Tom, tom, né? Semitom,
Aí depois vai ter tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. Entendeu? Então é a mesma coisa. Ele segue essa simetria de tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom, até chegar no dó de novo. Aí formando uma escala de 8 notas, né? No caso, dó, ré, mi bemol, fá, fá sustenido, lá bemol ou sol sustenido, né? Lá, si e dó. Então fica essa escala aqui, ó. Opa. E é aquela mesma coisa, da simetria. Eu posso começar do mi bemol, é o mesmo desenho, ó. Do fá sustenido, o mesmo desenho. Ou aqui embaixo, né? E do lá também é o mesmo desenho, ó. Vou soltar o backtrack de novo, ó. Então eu vou começar com a escala de sol e no meio do caminho eu vou usar a escala diminuta. Ó, escala de sol. Tá percebendo a sonoridade do diminuto aí no meio? Ó, escala de sol, diminuto. Escala de sol. E você está adicionando uma sonoridade nova, né, ao improviso. Poderia fazer isso no blues também, né? Voltando lá para a ideia do blues de Scott Henderson, né? Nós temos aqui o blues, ó. Lá 7. Estou usando só arpejo mesmo. Aí o diminuto. Arpejo. Volta pro lá, né? Mi. O diminuto. Lá. Vou usar um pouco mais livre. Diminuto. Dá pra aplicar também no Mi, ó. Fá diminuto. Mi bemol diminuto. Lá. Opa. Diminuto. Voltou pra Mi, Ré e Lá. Mi. Então você pode aplicar isso também nos outros acordes, né, do blues. Só que para começar é recomendado você pensar só no quarto grau ali, né, no caso o Ré 7, né? Você pensar nele, porque tipo, é uma sonoridade que vai fugir um pouco, mas depois você vai voltar para a sonoridade blues, mesmo assim, tradicional, né? Quando voltar para o Lá 7. Ou aplique em tudo, né? O Scott Henderson, tem hora que ele aplica em tudo. Ele é o mestre, né? Ele é o cara, né? Ele tocando blues, tocando essas coisas, ele é um monstro, assim, do fusion, do jazz, do blues. Então, essa é a dica que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e tenham ficado entendido. Comenta aí embaixo o que vocês acharam da ideia. É uma ideia que eu aprendi com o Scott, como eu disse, né? E se vocês querem fazer aula comigo, me mandar uma mensagem no WhatsApp, se inscreva no canal. Aí no canal vai ter outras aulas de violão, de guitarra, entre outras coisas. Um abraço e até a próxima.